Opa, e aí pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje reagindo aqui mais um vídeo. Hoje vai ser do nosso mano Botão Turbo, que o vídeo O Dia que os Speedrunners se juntaram para combater a Nintendo. Interessante, tô meio curioso aí sobre o que é o vídeo, não vi ainda, né? Mas eu acho que deve ter a ver com o fechamento de servidor, ou então com, ainda mais do Wii ou coisa assim, né? Que fecharam as lojas depois de um tempo. Acho que deve ter a ver com isso aí. Tô ligado que teve um cara que um dia juntou pra comprar todos os jogos de Wii de mídia física. Será que é isso? Vamos ver aqui. Bora. Em 2021 aconteceu uma das batalhas mais épicas da história dos videogames. De um lado, Sim, a Nintendo tinha um plano de fechar os servidores do Wii U e do 3DS, é isso mesmo. tornando Super Mario Maker, o jogo onde dava pra criar mapas de Mario e colocar online, totalmente injogável. Do outro, os speedrunners do Caramba, jogo queriam que todas as fases criadas fossem vencidas pelo menos uma vez. Ah, eu já ouvi falar disso aí, cara. Eu já ouvi falar disso aí. Era um. Era um grupo, acho que eu até participei do Discord deles. Mesmo que eu nunca joguei. Nunca tenha jogado, né? O Super Mario Maker. Estou ligado que eles estavam realmente pegando pra zerar literalmente todas as fases. Porque já não tava mais dando pra criar fase, né? Agora você tem um número limitado, você consegue zerar todas. Que nenhum criador fosse prejudicado com o fechamento. A Nintendo então cravou uma data, 8 de abril de 2024. A partir Nossa. dali, todas as fases do Três remake anos, seriam também. apagadas, junto com os servidores. Um time de Puta, apagada, meu Deus. jogadores nasceu, com o nome de time 0%. E se É inicia a saga eles pra mesmo, zerar todos exatamente. os níveis de Mario Maker antes do fechamento dos servidores. O esforço foi Cara, tão grande que loucura, rolou até feitos loucura. considerados humanamente impossíveis. Meu Essa Deus. é a história do time 0%. Cara, muito bom, mano, muito bom. É meio ditadinho, né, olha. Olhos. Meu Deus. Isso Não é faz... de hoje que a Nintendo tem decisões no mínimo controversas quando se trata do É, relacionamento com seus um jogadores. pouco. É praticamente Um um bocado. morde-a-sopra todos os anos. Já teve Yeah. política ilegal de reembolso, discussão se o seu jogo digital é realmente seu, entre outros. Agora, uma das Ah, não, essa coisa do jogo digital aí todo mundo já sabe, assim. A gente nunca comprou o jogo, a gente compra a licença do jogo, né? Então, o jogo nunca foi nosso, de verdade. Só compro a licença e de brinde vem o arquivo dele. situações que mais decepcionam os fãs de jogos são os ligamentos de servidores. Claro, isso não é algo exclusivo da Nintendo e faz parte da evolução dos consoles. O grande problema é quando o fechamento de servidores afetam diretamente os jogos que precisam estar online para fazer sentido. E esse é o caso do Mario Maker. Em 2015, a Nintendo lançou Mario Maker para Wii U. O jogo dava liberdade para jogadores criarem seus próprios mapas. Pô, muito Isso bom, já era viu? uma prática ativa da comunidade de Mario, sendo que na internet era Da hora. possível achar sites dedicados que tinham os famosos mods de Super Mario World. É da hora demais. Inclusive, quando eu falei que eu nunca joguei, mas eu joguei sim, mas eu nunca tive um Nintendo Wii U, né? Nem o Wii, nem o 3DS. Mas eu já joguei o Mario, o Super Mario Maker no videogame dos meus colegas. Era muito da hora, velho. Era muito da hora. Para jogar no Caramba, mas eu não sabia que já tinha sido fechado o servidor. Achei que funcionava até hoje. Ou seja, eu posso estar confundindo. Às vezes o que tá aberto até hoje é o Super Mario Maker 2, não é? Eu tô ligado que tem um 2 aí pro Nintendo Switch. Eu acho que esse ele deve estar aberto. E já deve estar quase pra fechar também. PC. Só que agora era diferente. Mario Maker praticamente dava todas as ferramentas para um jogador Só- casual virar um criador de mapas. E o jogo foi um Da- sucesso. Em praticamente um mês do lançamento, a Nintendo anunciou que mais de 2 milhões de mapas tinham sido criados. Isso porque o processo de criar mapas era simples. Você só tinha que escolher o que queria para sua fase, colocar na tela e no final passar dela. Pronto. né? Porque antes, sem ter o Mario Maker, né? Sem ter o caminho oficial, tinha já alguns aplicativos que você conseguia ali editar suas fases ou coisa assim. Só que eram uns negócios assim, hack room, né? Eram uns treinos aí bem paia e tal, e sim, tinha um servidor, e um negócio todo, uma empresa grande pra isso. Isso aí eu acho que possibilitou muito, né? Encurtou muito um caminho pro pessoal. Porque o pessoal que gostava de fazer essas fases Kaizo, né? Acho que é difícil de japonês. Putz, é impossível, né? Em japonês, eu lembro. Que possibilitou esse pessoal a ter mais acesso de mais pessoas. Você tinha um mapa no Mario Maker, que qualquer um poderia jogar. A É, comunidade eu- foi ao delírio. Era uma nova forma de se criar mapas customizados. E pra falar bem a real, simplificava e muito os métodos antigos de baixar mods no PC. E claro, Uhum. muitos tinham o objetivo de criar mapas desafiadores. Alguns até demais. De qualquer forma, Mario Maker criou uma comunidade apaixonada. Aqui no Brasil, inclusive, com criadores de conteúdo explorando as Opa, mais entrou! diversas fases e popularizando ainda mais o jogo. Mas em apenas um ano de Mario Maker, um anúncio iria deixar uma pulga atrás da orelha de todos os jogadores. Pô, sacanagem.
Em 2016, a Nintendo anuncia seu novo console, o Nintendo Switch. O Switch tinha data de lançamento para 2017, e a sequência do Mario Maker estaria nesse novo console. E é aí que a nossa história começa. É óbvio que a Nintendo iria querer migrar o público do Mario Maker 1 para o Mario Maker 2, e de quebra fazer com que o público do Mario Maker 1 comprasse o Switch. Faz sentido. Faz muito sentido, na real. É porque, exemplo, o Super Mario Maker 1 era só de Wii U e 3DS, né? Então, o pessoal ia ter que continuar com o Wii U e 3DS. Mas, cara, já tava meio defasado mesmo. Fazia sentido, realmente, a Nintendo acabar com aquele servidor e abrir um novo, já que eles iam fazer um novo jogo, né? Então, adotou a seguinte estratégia: lançar o Mario Maker 2 e começar um plano para encerrar seu antecessor. Em março de 2021, faz sentido, dois faz anos sentido. após o lançamento do Não é um Mario jogo, Maker não. 2, a Nintendo decide impedir que novos mapas fossem criados no Mario Maker 1. Mas Sim. até aí, não era nada muito absurdo, já que todos os mapas feitos até ali ainda podiam ser acessados e jogados. Mas a bomba mesmo veio 2 anos depois, em outubro de 2023, onde a Nintendo anunciou o que seria o fim dos servidores do Wii U e do 3DS, dando fim à possibilidade de jogar online jogos como Mario Kart, Animal Crossing e o mais impactante, Não só dando fim à possibilidade de jogar, mas também a possibilidade de comprar os jogos, né? Você não podia mais comprar os jogos, porque não tinha mais o servidor. Mario Maker. Isso porque, E os jogos que você comprou também, você nunca mais ia ter acesso a eles. diferente de outros jogos, Mario Maker não faz sentido se não tiver conectado à sua comunidade. O Não. jogo simplesmente iria acabar. Todas as fases que restaram até 2021 não seriam mais hospedadas nos servidores da Nintendo. Pai. Ou seja, todos os mapas seriam apagados. A comunidade de speedrun ficou maluca com a ideia de todas as fases serem simplesmente esquecidas, principalmente as que ficaram intocadas durante todos esses anos. Então, foi pensado um final digno Pai, do eu. Mario Maker 1, não restar nenhuma fase que ainda não tivesse sido concluída. Surgiu então um objetivo ousado: vencer 25 mil fases em 6 meses, data que seriam encerrados os servidores. A comunidade então Meu Deus, eles só começaram, então, lá no finzinho. Achei que eles já tinham começado, tipo, quando eles bloquearam de fazer mais fases, mas não. Em 6 meses, caramba. juntou forças com o time 0%, uma comunidade que já existia desde 2017, mas que ganhou reforço de milhares de jogadores após o anúncio do fechamento de servidores. O time 0% já era um servidor de Mario Maker 1 e 2, onde eles montavam uma lista de mapas difíceis, criavam canais de estratégias e outras coisas relacionadas ao jogo. E eles tinham uma missão que ia ser bem usada nesse momento. Desde 2017, eles já buscavam terminar todas as fases do Mario Maker 1. A diferença é que agora eles tinham uma data limite para isso. Eles chegaram a 6 calcular meses, a né? quantidade de fases que precisavam ser vencidas semanalmente, que essa Cara, é a olha esse gráfico. Isso. Os caras não jogam Mario. Os caras que jogam Mario é engenheiro. Tá ligado? Os caras não só jogam Mario, eles estudam Mario. Que é isso? aqui, mas Faz TCC do no Mario. ritmo que o time tava, não seria possível vencer todos os níveis que restavam. Porém, com o reforço de vários jogadores e a motivação do fechamento, o sonho agora era possível. O time 0% aceitou o desafio, e players compartilhavam diariamente seus avanços, assim como estratégias e discussões sobre as fases restantes. Até quem não jogava, ajudava na administração dos dados. Eu já entrei aí, já dei uma olhadinha, já fiz um formulário lá pra participar também. Achei daorinha. Coordenar os esforços de todos os players. Foi criado o site Super Mario Maker já foi batido, com todas as estatísticas e informações relevantes, com metas de fase que deviam ser concluídas diariamente. E aqui começa a luta dos speedrunners contra o martelo implacável da Nintendo. Logo na primeira semana, após o anúncio do fechamento, o time 0% testemunhou um pico surreal de fases concluídas. A meta da semana, que era de 940 níveis, foi superada com mais de 2.400 Meu Deus, níveis. 2 Pela mil. primeira vez, o time 2 mil a 0% mais que teve eles estavam poder esperando. suficiente para superar suas próprias metas semanais. Mas claro, boa parte desse pico era por conta de mapas fáceis, que eram tranquilos de passar. Mas quanto mais perto do objetivo, mais aumentava o nível de dificuldade. Também acho, né? Que, exemplo, você pegar uma fase super, mega, ultra, plaster difícil, vai ser difícil, né? O pessoal vai ficar preso lá. Será se se o vídeo tá postado, eles conseguiram, né? Mas será que vocês conseguiram apertadinho, sobrando, como é que foi? Das fases. Como eu disse lá no começo, muitos criadores de mapa pensaram em desafios insanos, e algumas fases se tornaram verdadeiras lendas dentro da comunidade. E aí começa o verdadeiro desafio. A escadaria do mastigador, por exemplo, e sim, Nossa. essa é a melhor tradução que dá pra fazer, obrigava o jogador a fazer uma diagonal perfeita Nossa, que é enquanto isso, nadava. mano? Isso não só requer uma precisão absurda, como Ridículo. também uma paciência enorme, Olha essa já que fase. são repetidos os mesmos Nossa. movimentos durante 8 minutos. O movimento em si não é tão complicado assim. É uma nadada pra direita e 2 pra cima, claro. Não, mas- um time Mas você tem que fazer isso por 8 minutos. Uma hora sua mão cansa, mano. aqui do quanto apertar cada botão. Mas em resumo, é isso. Só que repetido 360 vezes no total. E claro, não dava pra ser muito devagar aqui por conta do tempo que a fase coloca como limite. E o Buda, quer dizer, o jogador que conseguiu aguentar essa fase até o final foi o Switch Piranha. Mas nem tudo é sobre Mano. Switch Piranha, por favor, mano. Você é um monge, cara. Me ensina a ser que nem você, eu queria
queria ter essa paciência. Ação precisa. Dividir e conquistar era a fase de enigma mais difícil do Mario Maker. Isso porque o criador era um cara formado em ciência da computação. Decidiu Meu criar Deus. simplesmente um puzzle onde você precisa ordenar as caixas de acordo com a ordem de spawn delas. Para isso, você precisaria usar uma função matemática Meu chamada Deus. dividir e conquistar. Como alguém saberia disso? Mano. Bem, a solução do puzzle só foi viável porque o próprio criador fez um vídeo explicando como funcionava o algoritmo, passo a passo. Então seria só ver a solução e copiar a gameplay, certo? Não, é o algoritmo, né? É aleatório mesmo assim. Na verdade não, já que no início de cada tentativa, o mapa organizava as caixas de forma aleatória. ué. Felizmente, o jogador Nick aprendeu exatamente como funcionava todo o sistema e aplicou seus conhecimentos na run. E olha que o grande desafio aqui era também Deus, fazer todo o mano. algoritmo em menos de 500 segundos, quase uma prova do Enem. Ainda assim, existe É. Mano, isso aí não é Mario. Isso aí é trabalho de conclusão de curso de TI, mano. O cara criou o algoritmo no Mario. coisa pior O algoritmo que você precisa fazer, ter as coisinhas certinhas pra você passar de fase. que Beast Needle, ou Agulha Monstruosa, foi um nível criado com o intuito de ser extremamente preciso em quesitos de movimentação. E pra muitos era considerado o nível mais difícil dos 25 mil. Isso porque o time Por quê? 0% já tava tentando passar dessa fase antes mesmo do anúncio do fechamento. Um membro do time Pô, parece difícil, tem uns pulinhos difíceis mesmo. Por a parte mais já palha. disse, se esbarrarmos em outra fase dessa nas próximas semanas, vai ser fim de jogo. E quem assumiu a responsabilidade de derrotar esse nível foi o King Boo, um dos melhores jogadores de Mario Maker do time 0%. Tudo nessa fase é baseado em pixels específicos. Um passinho a mais pro lado ou pro outro, ou então Nossa. segurar o botão de Nossa. pulo por mais de um frame, era morte. E a fase toda não tinha Olha, não, um ok, checkpoint. ok. Eram 8 minutos de pura É, tortura. agora eu tô sem vendo chance os pulos pra qualquer difíceis. vacilo do jogador. Quer dizer, os E outros já ele treinou davam por um pouco. semanas e uma jornada Olha. árdua pra finalizar a Olha. fase a tempo. Até que finalmente a mensagem apareceu no Discord. King Boo tirou da frente uma das maiores preocupações do time 0%, deixando o sonho de finalizar todas as fases cada vez mais. Ah, mas aí eu acho que deve ter umas fases mais difíceis que essa. Essa aí precisa. Tem umas que deve ser, tipo, impossível, assim, sobre-humano. 5 meses se passaram e já era 7 de março, cerca de um mês antes da data final, e restavam 100 dos 25 mil níveis iniciais. Todo Olha. mundo tava com os nervos à flor da pele. Dos Bem- 100 bem níveis, pouco, não tinha bem sobrado nenhum nível que não fosse extremamente difícil. Membros Nossa, do olha time foram essas descobrir fases, aumentar mano. a chance de vitória. Tinha nível que era uma verdadeira bagunça visual, mas Que uns mapas isso? super precisos, com a parte final dependendo de uma movimentação que só funciona em um pixel específico. Também tinha uma fase super curta que até parece tranquilo de passar, já que é só bater nas molas e pegar as chaves, mas que também precisavam que o jogador pulasse em uma posição específica, em um tempo específico e segurar o direcional por tempo específico, uma verdadeira loucura. E também Meu não Deus. faltavam níveis que exigiam o máximo de atenção na movimentação. Os Cada caras não jogador sabem de brincar, não, 100% mano. contribuiu com horas e horas dos mapas que foram restando. Semanas se passaram e faltando 25 dias, apenas 2 mapas restaram para serem vencidos: a Última Dança e a Parando as Ervas. A Última Dança era Flash Dance? Acho que eu vi uma live de um cara fazendo isso aí. Será que foi ele? um mapa que Deixa eu juntava ver. várias mecânicas do Ou será que esse aí que eu vi ele fez depois? New Mario Bros, onde o jogador precisava coletar 9 chaves durante um percurso extremamente complicado, sem tempo para parar em nenhum momento. Com várias Essa é salas, difícil, a fase é muito era difícil relativamente longa, com 1 minuto e 50 segundos, e uma movimentação complexa e com pouca clareza visual. Seria o desafio mais insano que o time 0% teria Deixa eu ver que aqui. completar. Por Deixa eu ver outro se é o lado, cara que a eu Parando as quero. Ervas era uma fase super curta, com apenas 10 segundos de duração, Eu nunca mas ela vi. não ficou como uma das últimas por acaso. Meu Era Deus. uma fase ridiculamente Olha, precisa. olha. Não que as outras fases até aqui não Meu fossem Deus, também, mas a Parando loucura. as Ervas era brutal. Não sei se dá pra Ridiculamente perceber. Por exemplo, quando você clica aqui, você tem uma janelinha pequenininha do pulo que você Não pode que- dar. Ok, você já vai tranquilo. Mas você já tem que angular certinho com o tempo. Você tem que pegar uma bomba. Essa bomba você tem que usar pra matar essa piranha, mas você não pode pular nela e nem pode pular errado na outra. Então você morre. E eu acho que não é só isso a fase, deve ter muito mais coisa. Velho. O começo aqui, meu Deus, mano. Pra mim já era impossível, eu não precisaria nunca. fases até aqui não fossem também, Olha. mas a Parando as Olha. Ervas era brutal. Nenhum jogador conseguiu sequer passar do segundo pulo durante dias. Mano, eu também não conseguiria não, mano. Caramba. Ainda assim, o foco era na Última Dança, já que era a maior fase. 2 dos melhores jogadores do mundo já estavam focados nessa fase faziam semanas: o americano The Beast e o japonês Yamada. Eles treinaram por semanas, com uma pressão absurda. Não já lembro que nenhum eles desses estavam dois menos nomes. de um mês pro fechamento do servidor. O The Beast fazia lives diariamente, apenas jogando nível por horas, enquanto o Foi. Yamada focava em fazer tudo um pouquinho mais reservado. Foi então que no dia 15 de março, o anúncio aconteceu. Yamada foi o protagonista da Última Dança. Que ironia, né, mano? A última fase.
The Last Dance, a última dança. Olha isso, mano. Incrível, velho. Mano, não tem o áudio dele, mas com certeza ele tava gritando muito nesse momento. Eu gritaria muito. Me jogaria no chão. Se você quis passar do nada, assim. Do nada não, né? O cara ficou meses fazendo isso. Que potencializa até mais. O penúltimo mapa de Mario Maker tinha sido concluído, e a comunidade estava maluca com a conquista do Yamada. Acabou, Agora então. restava apenas Acabou? uma fase, Foi? aparando as ervas. Ah, Enquanto foi. The Beast e o Tinha Yamada essa ainda. estavam focados na última dança, a comunidade fez com que aparando as ervas se tornasse a fase com mais tentativas na história Meu do Mario Deus. Maker. Todo o time 0% estava tentando concluir a fase, e vários jogadores divulgavam suas lives com tentativas. Inclusive, muitos estavam treinando sessões minúsculas, faziam semanas. A fase tinha um objetivo. Caramba, os caras recriou a fase. Foi tentando. Inclusive, muitos estavam treinando sessões minúsculas, Caramba, os caras recriaram a fase. faziam semanas. A fase tinha um objetivo simples: usar a bomba para derrotar os inimigos e realizar o próximo pulo até o final. Então, o que tornava essa Pô. fase curta tão difícil pro time 0? Muito apertado, cara. Os pulos, todos os pulos muito apertados, olha. Os Juniors acharam um vídeo antigo do criador, de 8 anos atrás, data que ele fez o mapa, explicando como a Parando as Ervas foi feito para ser uma das fases mais difíceis já criadas. Não só isso tornava tudo complicado, mas também tinha um espaço minúsculo que tudo tinha que ser executado. Além da precisão, mano. o Mario precisava jogar a bomba, pra não Apertadão. ficar muito longe do próximo pulo. A comunidade sabia. A Parando as Ervas era o boss final do time 0%. O jogador que mais tinha se aproximado do final foi o Yoshi, que postou seu progresso no Twitter. Ainda assim, Deixa eu a mão ver. do Yoshi precisava de mais 5 segundos de perfeição Nossa, o cara já tava aqui, cara. Porra, progrediu demais, mano. para completar a fase. E ele conseguiu esse progresso depois de meses jogando a fase, mas só restavam Meu 20 Deus. dias. O próprio The Beast fez uma análise nas suas lives para ver o quão difícil era, e simplesmente parecia uma fase impossível. Colocaram até uma recompensa de $1000 para quem conseguisse Ó. vencer a fase. Então, como envolve dinheiro, Milão. a comunidade precisava ficar de olho para ver se nenhum jogador tentaria trapacear para conseguir vencer. Mas depois de tanto Como é que você trapacearia nisso aí? Tipo, colocaria um robô pra jogar pra você, criaria a fase e deixa, sei lá, um pixel maior e consegue passar? Como você? Nem tempo, né? Que trapacearia nisso aí. as tentativas frustradas, uma discussão começou na comunidade. E se na verdade a própria fase fosse uma trapaça? Porque analisando melhor aqui, era uma fase com 10 Verdade. pulos frame perfect, praticamente seguidos, algo que beira ao humanamente impossível. E o maior dos problemas, não dava pra perguntar pro criador do mapa, já que ele não aparecia publicamente fazia anos. Cascar do E, pé na já. verdade, boa parte da comunidade não acreditava que a fase era uma trapaça. A discussão maior era exatamente que o Será que é criador não trapaça? poderia ter trapaceado, já que na época que ele criou o mapa, lá em 2017, ainda não existiam ferramentas que pudessem Ah, não sei, vai que foi ele que criou o bagulho, não sabe. ajudar ele a Nunca se sabe. trapacear. Vale colocar que durante os 6 meses, diversos mapas foram excluídos da lista do time 0%, justamente por terem evidência que seus criadores usaram macros para poder passar suas fases. E por favor, mas todas as fases eram mais recentes do que a Parando as Ervas. Mesmo assim, tinha algo muito estranho nessa fase. Era 21 de março, faltando 15 dias pro fechamento de servidores. Todo mundo foi procurar o criador da fase para tirar suspeitas de uma vez por todas. E o resultado O foda é que o cara, ele postou um vídeo fazendo a fase, né? Não pode ter... Nem tem como ser um negócio escondido, coisa assim. Tipo, quer dizer, coloquei um bloco aqui e eu entro no bloco. Por exemplo, eu coloquei um bloco aqui, eu entro no bloco e... Sei lá, né? Passo a fase aqui de algum jeito, tá ligado? Não. foi mais que inesperado. O criador de fato admitiu que só foi possível passar a fase dele pois ele mesmo construiu um TAS para finalizar o nível. Ou seja, não era É no caso mesmo. humanamente possível de ser realizado pela precisão absurda que só uma máquina poderia ter. Então, a comunidade anunciou na hora. A última fase boa. do Maker não era uma fase legítima. E dá pra imaginar que depois dessa Então. saga toda, fica um gosto meio amargo de pensar que acabaria assim. Né? Tipo... Ganhamos, né, mas... Pô, ia ser da hora, tipo, é isso, estamos na última fase, yeah, passamos a última fase, aí ia ser da hora, mas, última fase é na farsa, guys, passamos, yeah, completamos, realmente, fica meio parreto,
Minha máquina. Os jogadores ficaram muito indignados com essa conclusão, já que centenas deles estavam focados em vencer a fase. Mas estava anunciado, o time 0% venceu a corrida contra o tempo e finalizou todos os níveis de Mario Maker 2 semanas antes do fechamento pela Nintendo, considerando a última dança como o último nível que restava. Mas é aí que entra a maior reviravolta da história do time 0%. Os servidores ainda não estavam fechados. O jogador Sanix, uma semana depois do anúncio do time 0%, postou esse clipe. Não. Era o mais longe que um jogador tinha ido. Caramba! Ele não aceitava. Quase. Um errinho só pro cara comigo. Ó, tu não errou. Era o mais longe que um jogador tinha ido no Aparando as Ervas. Ele não aceitava que o fim da jornada do time 0%. Meu Deus, não. E ele... Pô, mano, dá pra passar, velho. No dia 7 de abril, faltando 2 dias pro fechamento do servidor, ele postou no seu Twitter essa gameplay. Deixa eu ver. Primeiro, segundo, terceiro. Tum. Filho da... Meu Deus! Como? Mano, tá, aqui. Isso aqui... Aqui, ó. Você pular de lá de cima, você não tá vendo nada. E acertar essa bomba aqui certinho. Pra mim, cara, olha. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Sim, Sanix conseguiu finalizar a fase. Mano, o pessoal deve ter comemorado muito. Ele Tá maluco. simplesmente teve a speedrun perfeita depois de treinar a fase por mais de 140 horas. Nossa. O pessoal da live dele foi a loucura. Sanix deu um fim. Eu também iria. Toda a Tá jornada maluco. 0%. E essa foi a despedida mais que merecida pro Mario Maker, que de fato foi desligado 2 dias depois, deixando saudade, mas nos presenteando com 2 feitos incríveis da história moderna dos jogos. De um lado... Mano, o cara é um computador, mano. Simplesmente o cara é o computador. Aquele momento ali se tornou uma máquina pra fazer um negócio daquele ali. Ninguém conseguia. Foi provado que um robô que fez e o cara foi lá e... Mano, tá com foda-se. Ele só fez, mano. O jogador de Mario é diferente, cara. Os caras reprogramam o jogo enquanto tá jogando, que nem na speedrun de Super Mario. O cara programa no jogo enquanto tá jogando. E o cara vira um robô enquanto tá jogando, mano. Os caras é diferenciado, né? Um time que correu contra o tempo para vencer a Nintendo e celebrar o fim de um jogo incrível. E do outro, um jogador que mostrou que impossível é só uma palavra mesmo. Obrigado por acompanhar. Você é sua lição de opinião, né? Só os loucos sabem. Foi essa história até aqui. Foi muito bom poder contar esse marco na comunidade speedrun. E foi muito bom assistir também. Aperta o turbo e vem correr com a gente. Inclusive, deixa eu ver se eu já tô inscrito aqui no meu colega botando turbo. Não tô, eu vou me inscrever que já deixei o like. Cara, muito bom, meu, mano. Comendo super aí. Mano, e é isso. Cara, videozinho da hora aí contando a história do 0%. Achei muito da hora. Eu nunca tinha visto muito sobre o Mario Maker. Eu sabia que isso aí tinha acontecido. Que eu falei, eu já entrei lá no Discord do pessoal, já fiz os formulários deles e tal. Mas eu não sabia como tinha acontecido, entende? Foi da hora ver essa história aí com vocês.